doutor Edgar. Isso ela pode ser guardado prioridade competente judicial Para a gente encerrar, então, agora o tema mais importante da semana, no final da semana, foi o suposto convite do ACM Neto, presidente nacional do Democratas, para o Wanderlei Barbosa, que já estava, inclusive, confirmado, anunciado para o PP, o Progressistas, e de repente agora vê essa história que ele pode ir para o Democratas. E se for para o Democratas, vai mudar todo o tabuleiro. Doc, você quer começar? Vamos lá. Bom, voltando lá no Wanderlei, as notícias aí que surgiram, sempre a assessoria do Wanderlei dando spoiler, né? Agora publicou a foto do Wanderlei lá com a CM Neto em Salvador. Já tinha dado um spoiler do Progressista, agora deu um spoiler do DEM. Mas, assim, o Wanderlei é um cara extremamente capacitado, já falamos isso aqui, o único político tocantins com 30 anos de mandato, né? É claro que ele está procurando a melhor via, né, para ele se encaixar. Não sei, dentro desse contexto, se é interessante estar no mesmo partido do governador, porque os dois ficam muito atrelados a uma coisa só. Seria, na minha visão, mais interessante que cada qual estivesse num, porque você consegue agregar grupos, né? Eu agrego progressistas e os aliados, você agrega o DEM e os aliados, e a gente faz um grupão aqui. Quando todos os dois estão no mesmo partido, eu não acho que isso seja interessante. Mas convites são convites, o que se terá em troca, por exemplo, é extremamente salutar, porque, por exemplo, se o Wanderlei vai para o DEM, por exemplo, o Carles, como você já colocou numa coluna sua, obriga imediatamente ao Alcolumbre, Maia e Eduardo Gomes ir para a candidatura. Aí não tem jeito do Eduardo Gomes falar não, porque ele se torna o candidato do Bolsonaro. Como é que vai? Né? Então, assim, talvez era uma estratégia. Eu, particularmente, na minha pequena visão, acho que os dois não deveriam estar no mesmo partido. Eu acho que os dois em partidos diferentes conseguem agregar mais, conseguem formar grupo político melhor. Mas é uma saída, não está nada finalizado ainda, Wanderlei no Progressistas, praticamente, porque está essa ficha de filiação aí, ninguém nunca viu assinar também, né? Mas vamos aguardar. Vamos, com o decorrer dos acontecimentos, veremos qual é a estratégia que o Wanderlei pretende adotar para se tornar candidato a prefeito de Palmas. Arnaldo, como que você vê essa possibilidade, esse suposto convite? Eu queria ver um repuliço que ia dar se o Wanderlei fosse por dentro. Porque eu fico imaginando aqui a queda de braço como é que ficaria. Porque Dorinha, né, apoia a Cíntia. Já falou aí, acho que apoia a Cíntia. Aí o Wanderlei vai pro DEM e quer ser candidato a prefeito. Quem é que ia vencer essa queda de braço aí? O DEM ia apoiar ou ia ter candidatura própria? Então, é uma questão interessante, né? E aí, eu acredito que esse convite é uma questão retórica. Está ali no momento ali de bate-papo, vem pro DEM. Aí, qual a garantia? Nenhuma. Está o governador aí que está no DEM, mas parece que não apita nada. Nem o próprio governador não apita nada, a Dorinha que dá as cartas. Então, é melhor ele ficar onde tem o Lázaro Botelho aí, onde tem um grande aliado do Palácio, que é o Lázaro Botelho. A questão é um partido bom também, um progressista, um partido grande, e para disputar o que ele precisa é construir grupo, né? Eu acho que o partido é uma questão muito secundária. Claro que ajuda, às vezes, quando o partido tem fundo partidário, tem essas questões aí, para ajudar, ajuda sim. Mas, no caso das nossas eleições aqui, é muito mais grupo político, e é isso que o Wanderlei tem que tratar, de buscar, de formar grupo político e transmitir essa segurança à população de que é um candidato que, de fato, que embora vinculado ao Palácio, ele tem autonomia e tem luz própria. Doc, quer falar de novo? Ô, Kleber, o Arnaldo, sempre com a veia humorística bem apurada, mas é o seguinte, o Arnaldo levantou uma questão extremamente importante. Wanderlei no DEM é fogo no pavio.
Não, sem É dúvida. confusão. Não, sem dúvida. Não, até contextualizo, porque assim, na verdade existe uma queda de braço entre a Dorinha e o Vanderlei, e o Carles e o Gaguinho, desde antes da entrada do Carles no DEM, né? Por Sim. quê? Porque quem levou o Carles para o DEM foi o Gaguinho, que fez uma conversa lá com o Rodrigo Maia, com a CM Neto, levou o Carles. Mas qual que é a ideia? Ele chegaria já, o Carles chegaria como presidente regional. E aí foi aquela pressão total, tratoraço em cima da Dorinha, e não deu certo. Essa Dorinha tem 24 anos de democrata, é raro um político do Tocantins, do Brasil, que deu uma filiação partidária tão longa, né? Um currículo tão grande dentro de um partido, é difícil. E aí ela é muito respeitada, inclusive a Dorinha é uma grande deputada federal, excelente deputada federal, muito respeitada nacionalmente, e isso aí deu força para ela manter a presidência do DEM. Agora, o que acontece? Quase todos os prefeitos que estão no DEM hoje, né, foram levados pelo governador e pelo Gaguinho. E isso também dá força para o Gaguinho e para o Carles. Agora, eu não acho que foi uma coincidência o Vanderlei estar lá em Salvador. Eu acho que aquilo ali é missa encomendada, né? Eu acho que ele foi lá já com a coisa mais ou menos pronta. A conversa que me chega, conversando com muita gente aí, é o seguinte: o convite partiu realmente, teria partido realmente do ACM Neto, depois de influenciado pelas forças locais, que nós sabemos quem são, e convidou o Vanderlei, garante a candidatura, a legenda para o Vanderlei ser candidato a prefeito de Palmas. No entanto, onde a Dorinha tiver candidato dela, ninguém mexe, são os candidatos dela. Essa seria uma base do acordo para ficar bem para todos os lados. O ano passado, quando teve essa discussão, eu soltei até uma notinha do Gaguinho me dizendo o seguinte, que o DEM não apoiaria a Cíntia, apesar da Dorinha dizer que apoiaria a Cíntia, e ainda naquela época o Gaguinho já aventava a possibilidade de trazer o Vanderlei no DEM para concorrer pelo DEM, o que a Dorinha rechaçava. E acabou que isso pode acontecer. Pode acontecer. Então, assim, não vai ser uma situação confortável para a Dorinha, vai ser muito desconfortável. Agora, tem duas coisas. Primeiro, confirmar realmente se o convite houve, por enquanto é só conversa de bastidores. E segundo, se o Vanderlei vai aceitar, né? Essa visão do DOC é uma visão interessante. Eu acho que são partidos que estão na base do governo Bolsonaro, e ele agregaria, quer dizer, de repente ele vai para o DEM e perde o apoio do progressista, pode acontecer, por que não, né? Aqui no Tocantins, e de repente ele fica no Progressistas e consegue, sei lá, um compromisso do DEM, do ACM Neto, talvez é difícil, ele não estando no DEM, também talvez é difícil ele ter o DEM. Agora, o que é interessante do DEM é o seguinte, são 3 ministros, os mais importantes, né, da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, o Mandetta, Henrique Mandetta da Saúde, e a Tereza Cristina da Agricultura, mais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Então, assim, é uma força muito grande do partido, e você ter uma força dessa, um aparato partidário desse em seu favor na sua gestão, é muito importante. Agora, vamos ver essa semana, não deve ser uma coisa demorada, imagino que nós estamos aí já na bacia das almas, isso aí tem que ser uma coisa meio corrida, para começar a articular, porque não é só o Vanderlei. Se vem o Vanderlei, quem vem com ele? Então aí tem que vir muita gente. Doutor, educação da polícia, guardado,